bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Davi da Silva, Bar e Lanches Tabuão. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Estamos de volta. Vamos iniciar nosso programa de hoje com os nossos destaques. Rede Municipal de Saúde tem déficit de mais de 80 médicos. Chefe de gabinete do governo Aprígio ganha mais de 100% de aumento. Próximos destaques de Adilson Oliveira. Aprígio sente golpe das cobranças pela falta de gestão e divulga vídeo com informações distorcidas e falsas para confundir a população. Prefeito de Taboão abandona a obra do Novo Ser, priva moradores de ter serviço de fisioterapia com qualidade e ainda gasta mais com aluguel do atual equipamento. Próximos destaques de Davi da Silva. Uma denúncia muito grave. Um guarda civil municipal acusa a fiscalização da prefeitura de não combater comerciantes barulhentos. Segundo destaque, é uma homenagem a uma ilustre taboanense nesta Semana Internacional da Mulher. É o que você vai ver agora. Vamos iniciar nosso programa de hoje com os meus destaques. Você aí você já é concursado, já está há mais de 10 anos sem aumento, fique sabendo que o chefe de gabinete do governo Aprígio ganhou mais de 100% de aumento de salário. Ele passou de chefe de gabinete com R$ 6.500 para secretário executivo para R$ 13.000, um aumento de 100%. Você aí, funcionário público, lutando, você da usina, lutando, você aí da saúde, médicos que não teve aí aumento nenhum, para o chefe de gabinete, 100% Adilson Oliveira. Vamos dar nome aos bois, Márcio Cancinha. Quem é esse Felizardo com essa mordomia? O Felizardo chama-se Érico Augusto Vaz, chefe de gabinete do gabinete ali do prefeito Aprígio. Ele passou agora a ter 100% um presentinho de carnaval, vamos dizer assim, né? Presentinho de carnaval, sendo que se você for pegar os demais nomeados, médicos na saúde, na segurança, não tiveram nada. Ele foi sortudo, 100%, Adilson. Só no governo Aprígio que tem presente de carnaval, né? Já ouvi presente de Natal, presente de carnaval, né? Só para os seus, prefeito Aprígio. Davi, que cargo ele ocupava? Ele é chefe de gabinete, passou para secretário. Mas ele era chefe de gabinete do Aprígio, do gabinete do Aprígio. Tá, e agora ele é secretário executivo de qual secretaria? Administração. Tá lotado. Tá bom para você? Deu 100% de aumento? Olha, na edição que vem, eu posso trazer detalhadamente a quantidade de portarias que esse advogado é protagonista. Eu me lembro de ele ter passado aí por umas 2 diferentes secretarias. Salvo engano, pode ser até 3. E ele já foi secretário adjunto. Não me lembro de qual secretaria, porque é impossível, né? É uma quantidade tão grande, Adilson e Márcio, que eu vou ter que recorrer aos meus arquivos para saber a quantidade de vezes que o senhor Érico Augusto Vaz foi nomeado, desnomeado, renomeado e agora, como você diz, aí é um bilhete de loteria, vamos ver. Né? Ganhou na loto, Adilson, 100% de aumento numa época dessa. Eu vou passar para você, porque como a pauta é sua, né? Antes da próxima edição, amanhã mesmo eu já te passo
todo o histórico, o verdadeiro borderô, né, o relatório, o dossiê Augusto Vaz, e vamos ver quanto esse rapaz evoluiu e também teve vezes de involuir. Tem uma notícia também para você agora que o prefeito Aprejo reuniu-se com a DEs e ADIs, né? E nessa reunião ele prometeu 35% de aumento para as ADEs e ADIs que não vão outro poder, mas vão ter que ser realocados em outro local, porque a Star Nutri já vai entrar com os funcionários delas. Mas eu fico com pena, né, naqueles funcionários, são mais de 10 anos sem aumento, Adilson. Esses 35% para Mas a ADI... o quadro de apoio da educação. Já está... Não, foi uma promessa... Então, tá na promessa. Está na promessa, numa reunião que foi feita ali, está numa promessa. Porque uma auxiliar de classe me procurou no dia 19 de fevereiro, aniversário de Taboão da Serra, em que ela não tinha nada para comemorar, não é? Dizendo que ganhava... Claro, o salário base é menos do que um salário mínimo. Né? Aí eles juntam com os abonos, outros penduricalhos, que depois não entram na composição das férias, do fundo de garantia, não tem nada disso, né? Reclamando que o governador já está entrando no 3º ano e a promessa de campanha de melhorar o salário do quadro de apoio da educação só estava, enfim, já tinha quase praticamente esquecido. Agora, com essa informação que você está trazendo aqui, né, vamos ver se realmente há uma melhora. Mas, de qualquer forma, 35% em comparação a 100%, faz a gente rir, né? Vou te trazer alguns dados, uma estratégia que o governo Aprejo usou. Ele demitiu, até agora, né? Até hoje, amanhã ele pode, né? Até hoje, ele usou uma estratégia de demitir, de acordo com o TAC, mais de 600 funcionários e até agora voltaram cerca de 272 funcionários. Então, a folha era 124, 197,23 dos livres nomeados, passou para 1.702.900 reais, com aumento de 51,48%. Essa estratégia que eles usaram até agora, e tem muita gente lá pedindo, batendo na porta, e eu acho que não vai dar não para esses que ficaram, Adilson. Ou seja, diminuiu o número de livres nomeados, aumentou a folha, aumentou o valor pago para esses que foram readmitidos. Bom, vamos acompanhar. Diga. Aumentou em 51,48%. Vamos acompanhar aqueles que foram readmitidos, né? E se esse salário aí, né, que muitos passaram a receber, está, né, se são justos, né? Se o salário é justo, né? Por exemplo, do Eric, desse advogado, me parece já uma aberração, né? Como ter aumento de 100%, né? São as acomodações totalmente fora de critério e sem nenhum tipo de componente técnico. Ok, vamos então para o meu próximo destaque. Crise na saúde. Rede municipal tem déficit de mais de 80 médicos na rede. O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, disse que esse complemento, essa contratação pode-se vir até o final de abril. No entanto, hoje a rede tem menos, porque já podia estar atendendo 82 médicos, na verdade, para ter o número correto, Adilson Oliveira. Tem 82 médicos a menos do que seria o mínimo para atender com dignidade a população, que hoje sofre, né, de madrugada nas filas para tentar marcar uma consulta. Eu vi até um morador comentar numa rede social, Márcio e Davi, de que o secretário Tarifa foi questionado sobre justamente as filas de pacientes para marcar consulta, pessoas tendo que ir de madrugada. Ele disse que
não viu nenhuma fila, tá tudo Não bem. estava sabendo de nada, não. Não estava sabendo de nada. Então, eu acho que o secretário tem que acompanhar mais os serviços de saúde, secretário, porque o senhor está meio que por fora, né, do que está acontecendo, Márcio. Segundo ele, com a contratação desses 82 médicos, vai resolver o problema da saúde da Vida Silva. Olha, eu estou puxando aqui, no dia 20 de julho de 2022, né? 20 de julho do ano passado, eu publiquei aqui aquela reportagem Quantos são e onde estão os médicos das UBS de Taboão da Serra? E na ocasião, pelo meu cálculo, que não foi contestado pela prefeitura, né? Então, dos 230 médicos efetivos da prefeitura de Taboão da Serra, 110 trabalham nas unidades básicas de saúde, não é? E havia, além dessa quantidade tão incipiente de profissionais médicos, a queixa é muito grande. Na época, essa reportagem aqui tinha sido deflagrada por um problema de uma denúncia de um morador do Jardim Salete, que já fazia mais de 5 meses que vinha procurando um agendamento médico, e a resposta era sempre, né, não temos data. Depois nós falamos também do problema da dona Rose Menezes, que chegou ao absurdo de falarem: a senhora fica passando aqui todo dia para a gente ver. Então, o outro problema, Márcio e Adilson, é que além desse número a menos, né, que estão faltando 82 profissionais, portanto quase 90 pessoas, isso é um desfalque muito grande, é uma distribuição muito esquisita de médicos, né? Você pega determinadas UBSs com a quantidade de profissional, aí você anda alguns passos além do município, a quantidade cai, né? Vamos pegar aqui um exemplo, uma UBS de Marabá e Oliveira com 15 médicos e na UBS do Jardim Salete 5. Aí eu perguntei para os profissionais, eles falaram: tem determinadas UBSs que o médico não quer ir trabalhar lá por uma série de contingências, uma delas, talvez a mais determinante, a questão da segurança. Então, tem unidades que... Porque o que acontece com o médico, Márcio? O médico pega o diploma dele, ele passa em concurso. Qualquer lugar que ele vai para Mogi das Cruzes, ele vai para Juquitiba, ele vai para São Paulo. Então, Taboão da Serra tem dificuldade em alocar os médicos. Um dos fatores é a segurança, as condições socioeconômicas do bairro. Eu sei que tem esse negócio aí, eles escolhem. Foi falado por uma profissional que tenha mais alta credibilidade para afirmar isso daí. Então, são dois problemas, né? Um, a falta, e outro, a paridade de profissionais pelas UBSs. O médico não pode ficar escolhendo onde vai trabalhar, ele tem que ir trabalhar onde há uma demanda maior. Segunda tarefa, então, até o final de abril, está resolvido o problema da saúde com a contratação desses 82 médicos, Adilson. Então, eu queria, já aproveitando essa oportunidade, o secretário de Planejamento, Alain Mohamed, pediu uma conversa, quis falar comigo para reclamar de um comentário nosso de que ele tinha ido lá acompanhar aquele sequestro, né, a tentativa de assalto de um rapaz. Era o Alain lá no Mohamed naquele episódio, Catena por um dia, né? Eu queria ser o repórter. Aí ele falou comigo e tal, ficou meio contrariado com essa questão de a gente ter criticado aqui, né? Eu reafirmei a crítica, disse que ele não deveria estar naquela situação, mas ele voltou a bater na tecla, que ele, como subprefeito da região, estava coordenando as equipes da prefeitura e tal. Aí eu disse que fiz o comentário no sentido de comparar onde ele seria mais útil. E aí eu falei sobre a saúde. Falei que ele seria mais útil lá na fila, na UBS Suiná, por exemplo, onde estava aquele número grande de pessoas procurando, tentando marcar uma consulta. Aí ele falou que está começando a percorrer as UBSs para acompanhar como é que está essa questão dos médicos, agendamento. Aí eu falei assim: mas o senhor já foi na UBS Suiná? Ele falou: não fui, porque precisa ver o momento em que as pessoas não estão lá, para eu chegar e fazer um levantamento mais
real da situação. Aí ele me perguntou, aí eu falei para ele assim, então o senhor, quando for na UBS Suiná, que é vizinho, que é vizinha onde o senhor fica, o senhor vá de madrugada para ver as pessoas na fila. Aí ele falou assim, mas de madrugada a UBS não abre às 7 da manhã? Eu falei para ele, ó, secretário, né, dando a entender que ele está meio por fora. fora. Quando o prefeito do Pirajussara, ele sabe tudo de Higienópolis, né, shopping Morumbi. Ele está por fora, porque a UBS abre às 7 horas, mas as pessoas estão lá desde 4 da manhã. Então, reafirma o secretário, vá de madrugada, que as pessoas vão estar lá esperando. E se o senhor chega às 7 da manhã, muito provavelmente muitas pessoas já vão ter ido embora, porque não conseguiram a senha, né, e vendo aquele número de pessoas grande na fila, vão embora. Então vá de madrugada para o senhor acompanhar a real situação da saúde em Taboão da Serra, Márcio. Então vamos para os nossos próximos destaques com Adilson Oliveira. O prefeito Aprígio divulgou um vídeo na sexta-feira em que ele faz críticas ao ex-prefeito Fernando Fernandes. Eu levantei alguns pontos aqui para nós comentarmos. O primeiro ponto, o Aprígio fala na voz de uma outra pessoa, de um ator. Ele fala o seguinte, que a gestão do ex-prefeito deixou para a população esqueletos, fantasmas e assombrações. Ponto 2. O ex-prefeito fez obras eleitoreiras que foram paralisadas por ele, logo após o seu fantoche, perder a eleição. Começar por esses 2 pontos. Narrativa 1. Deixou para a população esqueletos, fantasmas e assombrações. Uma narrativa que uma criança talvez, né, tenha mais criatividade para fazer, né? Narrativa de primário. Tá. Ponto 2, obras eleitoreiras. O ex-prefeito Fernando Fernandes projetou obras para serem executadas que começaram em 2020. Obviamente que o ex-prefeito tinha expectativa em relação às obras, pelo menos em relação à maioria, de concluir dentro do mandato dele. Mas mesmo assim, mesmo que não conseguisse, ele também tinha apoiado um candidato que poderia dar, pelo menos essa era a expectativa, de dar continuidade às obras, caso ela transcendesse 2020. Agora, independente disso, o prefeito que está no mandato, ele tem que executar as obras pensando na população. Se não forem terminadas, cabe ao próximo gestor finalizar, se é que pensa na população, né? Então, ponto 3. O Aprígio diz que a UBS Parque Laguna foi feita em terreno que nem pertencia à prefeitura. E ainda diz que a obra ia cair em cima da cabeça das pessoas porque estava com a estrutura toda comprometida. Então vamos lá, nós já comentamos aqui, vamos desfazer toda essa mentirada, esse fake news do Aprígio. Por exemplo, a questão do terreno, nós já dissemos aqui que é um terreno da CDHU e que depois a CDHU entrou em entendimento com a atual administração para a obra continuar a ser tocada. Não é isso? E o Aprígio, no final do ano passado, divulgou uns documentos. O Aprígio paralisou a obra da UBS Parque Laguna no início da gestão, em janeiro de 2021. E só quase 2 anos depois, no final do ano passado, divulgou uns documentos dizendo que, entre outras coisas, a CDHU estava pedindo um terreno de volta. Só que, através do Davi, o Davi até pode comentar, rememorar isso, de que a CDHU se manifestou novamente e dizendo que é outra coisa. A CDHU, inclusive, diz textualmente, estamos aguardando a prefeitura para formalizar o repasse da área, não é? Que é uma área institucional. Então a CDHU falou, fizemos uma reunião
de entendimento e estamos aguardando o gabinete do prefeito entrar em contato conosco. Tá, então isso aí... Essa resposta veio no dia 3 de fevereiro. Tá. Essa informação, o Aprígio não divulgou para a população. Ele só divulgou o documento segundo o qual a CDHU queria o terreno de volta sem nada construído lá. Mas não divulgou essa resposta posterior à primeira manifestação da CDHU. Então, prefeito, o senhor está mentindo. O senhor tem que esclarecer a população. Até hoje, o senhor não veio a público para se manifestar sobre essa posição da CDHU de entregar o terreno e falar para o senhor concluir a obra da UBS Parque Laguna. Outra coisa, em relação a obra está caindo na cabeça das pessoas. Os primeiros apontamentos de que havia problemas na obra foram feitos pelo governo passado, pelo governo Fernando Fernandes. E o Fernando disse que os problemas eram sanáveis e pediu para a empresa corrigir. E a empresa tinha se prontificado a corrigir. Aprígio, o senhor assumiu o governo, o senhor deveria ter cobrado a empresa a executar o contrato. Se o senhor não tem nem pulso para cobrar a empresa, para que ela faça as correções na execução e termine a obra, o senhor não pode culpar o prefeito anterior. Então esse trecho do seu vídeo, prefeito, é mentiroso. O senhor está tentando enganar a população. É isso, Márcio? Além disso, olha só, eu recebi a ideia da vereadora Érica. Hoje é um dia muito feliz para os moradores ali do Parque Laguna. O Aprígio disse que vai arrumar um local provisório para fazer uma OBS ali no Parque Laguna. Foi feita até uma visita lá num local onde vai ser uma coisa absurda atrás de outra, uma UBS provisória para atender ali e deixar a obra como está e o dinheiro que foi gasto lá. Adeus dinheiro e muito feliz, olha, muito feliz, os moradores do Parque Laguna, vereadora Érica, estão lá soltando um foguete que vão ter uma UBS provisória. Foi igual a promessa da UBS do Trianon, que também vou estar procurando um local. E nunca mais falou mais nada. Vereador, estão soltando foguete lá, o pessoal do Laguna. Mas vamos lá, vamos ver o que as pessoas disseram na postagem do próprio Aprígio do vídeo dele. O Roberto Santos Machado ainda está falando da gestão anterior? Já se foram 2 anos. Dá um jeito nessa cidade que está um lixo. Você não ia arrumar tudo? E continua colocando a culpa de sua incompetência nos outros. Esse o Roberto Santos Machado. Outro comentário da Kelly Regina Bernardo. Agora real, tá um caos na saúde. Perdão. Agora a real, tá um caos a cidade. Asfalto 2 pontinhos. Mato tem sobrando. Observem o intercâmbio. Saúde, postos de saúde abandonados. Centro de referência da mulher nem se fala. Remédios faltando nos postos de saúde. Exames solicitados pelos médicos esquecidos. Faz quanto tempo ele está no poder? Dinheiro o município tem. O negócio é fazer e não gastar dinheiro com vídeo mostrando o que deu ruim. Foco em resolver, disse a Kelly. Bom, tem outros comentários, criticando essa manifestação do prefeito depois de 2 anos entrando no 3º ano de governo, ainda está rememorando, tocando no assunto da outra gestão. Bom, em resumo, só para um resumo desse vídeo. O Aprígio tem uma paranoia em relação ao ex-prefeito Fernando Fernandes. Porque voltar a essa questão 2 anos depois é fora de propósito. E a gente nem vai colocar o vídeo para vocês, nem trecho, porque para poupar você, que é propaganda enganosa, são afirmações descabidas. Então, assim, e
até nós conversamos, até conversei com o prefeito, o vice-prefeito Buscarini, no ano passado, que ele falava das obras paradas. Ele falava que nunca parou uma obra iniciada e o mesmo aconteceu com os sucessores dele. Ou seja, qual foi o primeiro sucessor do Buscarini, Márcio? Fernando Fernandes. Né? Então, o Fernando, segundo o Buscarini, atual vice-prefeito, sempre tocou as obras iniciadas nas gestões anteriores. E temos até um exemplo, por exemplo, a UPA aqui Iratada. Né? Ela começou com um projeto na gestão Evilásio e quem iniciou a obra foi o ex-prefeito Fernando Fernandes em 2013 e inaugurou em 2013. Então, essas acusações, de novo, é uma demonstração de que o Aprígio sente o golpe das cobranças que estão sendo feitas, né, por conta de uma gestão ineficiente. E eu acho que antes de você entrar, Davi, esse vídeo, para quem tem um pouquinho de informação, serviu só para enaltecer o ex-prefeito Fernando Fernandes, Davi. Acontece o seguinte, quando o Adilson fala, né, meio no gerúndio, né, o prefeito, o senhor está mentindo. A questão é no tempo afirmativo. O Aprígio é mentiroso. Ele é uma pessoa de índole mentirosa. Entendeu, Aprígio? Você envelheceu, mas como diz, né, o Rui Barbosa, gente safado também envelhece, e aí você vem e mente para a população, ocultando esse documento da CDHU. Você usa um ofício de um procurador da empresa, um advogado, mas quando vem uma resposta da presidência, você não fala, então você tem o intuito direto de contar mentira mesmo, de fazer essa sacanagem de manipulação da fé pública. O engraçado fica por conta, eu não li isso em nenhum outro local, mas sou obrigado a acreditar que a palavra foi realmente essa, porque quem a anotou e divulgou é a Karen Santiago, que é uma senhora que está há muitos anos já aqui na imprensa de Taboão. Acho que ela não ia se enganar com o verbo que o Aprígio usou. Ele falou assim: nós vamos ter que diluir a UBS do Parque Laguna. Diluir, que eu saiba, é pegar algo sólido, meter na água e ficar mexendo. Então eu fico imaginando o Aprígio com uma mangueirinha de água, tentando amolecer a laje, fazer aqueles tijolos todos virar farofa, né? Eu sou barato, as palavras que ele usa é coisa de nonsense, né? É uma coisa completamente irresponsável. Vamos à questão do que disse essa citada vereadora. Eles mudaram o brasão da Câmara e eu não sabia, né? Porque o símbolo da Câmara hoje não é mais o famoso brasão municipal. Nas redes sociais as pessoas usam, né? Às vezes mandam um coraçãozinho ou aquelas palminhas batendo. Então a Câmara hoje é uma claque. São 13 batedores de palma. E a vereadora vem dizer que está contente porque o prefeito vai arrumar um outro local. Você vai para o mesmo buraco para o qual está indo aquele político que se enfiou na verdadeira cilada da UBS do Jardim Trianon. É 2 sepulturas previamente cavadas. Vamos ver o prejuízo que um elemento como esse Aprígio causa. Eu estou aqui agora abrir o painel de obras paradas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nesse exato instante, não é? São 16 horas 44 minutos, dia 8 de março de 2023. Obra do UBS Parque Laguna. Valor do contrato: R$ 1.933.937,51. Valor pago, ou seja, o que já foi efetuado o pagamento: R$ 1.279.036,90. É isso aqui que você quer diluir, Aprígio? R$ 1.279.000. Na época, né? Hoje... Não, isso tá... Eu estou no Tribunal de Contas agora. Da época, né? Valores da época. Ah, sim. Hoje... É. Né? Isso é um fato. Mas o que o Tribunal de Contas aponta, né, aí se houver desdobramento, o que o Tribunal de Contas diz é o seguinte: uma obra orçada em 1.900.000, já foram pagos 1.200.000
R$ 279.000. É isso que você quer diluir? É só uma pergunta, é a única que a gente pode fazer, né? É isso que você vai diluir? É para isso que os vereadores vão bater palma? Vereadora Érica, a senhora falou que é um dia muito feliz para os moradores, mas não é, não. 1.270.000, ela fica contente em perder 1.270.000 de recurso público? E não é, não, porque até pode ser que venha uma OBS provisória. Não virá, Márcio. Não virá? Pode ser que venha, tem lá uma OBS provisória. Ah, um quebra-galho? Um quebra-galho, vai vir, pode ser que venha, sim, mas que eles estão felizes. Ele tem que ser forçado juridicamente a dar continuidade a essa obra, porque o laudo, a perícia que o juiz encomendou, é praticamente a mesma que foi o relatório de infrações que a administração passada, a administração do Fernando Fernandes, meados de dezembro, soltaram um relatório, né, de infrações. E o laudo que o juiz mandou fazer é ali, ó, são falhas estruturais. Falta uma viga aqui, falta um pilar ali, você põe esses elementos de concreto, a obra vai embora. Fala em reforço, não fala em demolir. E justamente... Fala reforço estrutural. Justamente, a Aprígio não divulgou esse documento da CDHU, né, dizendo que... Duas mentiras, né? Dizendo que a CDHU dizendo que dava o aval para a obra seguir, né? E também não divulgou essa questão de que quer demolir a obra iniciada. Até hoje o Aprígio, você que está nos acompanhando, até hoje o Aprígio não divulgou para você publicamente que quer demolir a obra. Ele falou isso na inauguração do Centro de Acolhimento Provisório lá no Parque Laguna. Foi na última sexta-feira, e quem anotou isso daí foi a Karen Santiago do Clique Regional. Ele usou exatamente essa palavra. Tá. Vamos ter que diluir essa obra, porque ela pode cair na cabeça das pessoas. Então vamos ao nosso próximo destaque, Adilson Oliveira. Rapidamente, outro destaque é em relação à obra, mais uma vez, a obra do Novo Ser, o Centro de Fisioterapia, né? O Aprígio, essa é uma outra obra para a qual o Aprígio não deu importância, tanto é que mais uma que ele paralisou e não deu nenhuma justificativa, a ponto de o secretário que assumiu a pasta, o secretário de obras, Ricardo Rezende, dizer que não sabe o porquê a obra foi paralisada. O cara que está com as plantas das obras agora, ele não sabe. Se ele não sabe, quem que pode saber, né? Então, por aí você já vê o nível da atual administração. Ele não sabe por que parou, né? Então, eu não sei o que ele está fazendo lá, né? Bom, o fato é que a obra está parada. O que o prefeito anterior fez? Iniciou a obra pensando, eu até conversei com a ex-secretária, com a secretária de saúde da administração passada, Raquel Zaikaner, que falou que um dos motivos, uma das intenções para fazer o Novo Ser era tirar a prefeitura do aluguel, tirar o seu dinheiro contribuinte, né, para pagar aluguel e investir em outras melhorias para a população, não é? Então o Aprígio parou a obra sem motivo, porque até hoje não deu uma justificativa, o secretário não sabe, não é? E passou a pagar um aluguel ainda maior do que era cobrado antes, né? Agora o aluguel do prédio, que era R$42.000 por mês, pulou de 42 para 50. Pulou para R$54.462 por mês. Então, todo mês, o seu dinheiro contribuinte, o Aprígio pega para pagar o proprietário do galpão onde funciona o Ser hoje, né? Sendo que se a obra do Novo Ser, que fica em frente do atual equipamento, tivesse pronta, a previsão era de entregar em setembro de 2021, já tem mais de um ano. Então, se aquele equipamento, se o Novo Ser tivesse pronto, a prefeitura deixaria de pagar aluguel de R$653.000 e cerca de R$653.500
R$ 653.500 por ano. Essa seria a economia que a prefeitura teria. Né? Por 2 anos de aluguel do ser dava para praticamente concluir uma UBS, né? Porque se a UBS do Laguna foi orçada em 1.800.000... Não, aí tem o valor do centro, você pode até puxar aí. Né? Então, mais uma demonstração de falta de gestão, né? Uma desorganização, sendo que lá também iam funcionar mais 2 equipamentos, o Centro de Atenção Psicossocial para Crianças, o CAPS Infantil e a nova Central Odontológica. A doutora Raquel falou comigo. Um dos ganhos do novo equipamento era tirar a Central Odontológica da UBS do CSU e deixar o prédio lá da UBS só para o atendimento aos pacientes, né? Nas consultas do cotidiano. Então, é mais um prejuízo pela falta de gestão, pelo despreparo da administração Aprígio. Márcio. Vamos para os nossos próximos destaques com Davi da Silva. Olha, a cidade está ainda consternada, chocada com o que aconteceu na noite da última segunda-feira. A enfermeira Glória Regina, de 53 anos, chega na casa dela na segunda-feira à noite, vinda de um plantão. O enfermeiro trabalha, né? Ele é o verdadeiro operário do hospital, e um vizinho simplesmente fazendo uma arruaça, plena 10 horas da noite. Ela vai reclamar com esse elemento e o sujeito não gosta da reclamação e desfere 8 facadas na região abdominal da mulher. Então ela foi trucidada, né? Com requinte de monstro. É uma brutalidade que raramente você vê no mundo do crime. Uma senhora, uma enfermeira, uma mulher de 53 anos, e não contente em esfaquear essa mulher, que morreu no lugar, faleceu ali na sua própria poça de sangue, o marido dela também, ao tentar defendê-la, ele foi também esfaqueado com perfurações no pulmão. Está internado lá no Hospital Regional do Pirajussara. Esse crime aconteceu na rua Santa Luzia, esquina com a rua José Soares de Azevedo. Para que você se localize, essa rua José Soares de Azevedo é aquela que dá debaixo da escadaria do Morro do Cristo. Quer dizer, essa senhora, vinda do trabalho, ela foi imolada, sacrificada, trucidada debaixo do pé do Cristo. Então, quando acontece uma desgraça dessa daí, começa-se as atribuições de culpa. Eu tenho até um histórico, isso vai ficar para a próxima edição, é um histórico da luta contra o barulho. Então eu peguei aí desde a Londres de 1831, mas isso vamos falar lá para frente, porque hoje de manhã, exatamente às 9 horas da manhã, veio a público um importante componente da Guarda Civil Municipal para se pronunciar sobre o assunto. O motivo dele, o Guarda Civil Municipal, se manifestar às 9 horas da manhã no Facebook, é porque o morador, o munícipe Luciano Limeira, ele colocou o seguinte: que o sangue dessa vítima, a enfermeira Glória Regina, que o sangue dessa vítima recaia sobre as consciências daqueles que são pagos para evitar essas tragédias. A morte dessa cidadã taboanense retrata o abandono que Taboão da Serra vem vivenciando. Se tivéssemos um parlamento atuante, o legislativo encontraria os reais responsáveis. Então, o Nascimento, eu cito o Nascimento aqui primeiro porque eu o conheço desde sempre. O Nascimento, ele está na Guarda Municipal de Taboão da Serra desde 1991, quando a Guarda foi criada. Ele tem 32 anos de farda. E também o Nascimento foi o primeiro diretor desse serviço, que é a Central de Operações de Inteligência, essas câmaras que monitoram a cidade inteira. Então ele é um profissional qualificado, não é? Já ocupou altos cargos. Então vamos ao que diz o inspetor Itamar Nascimento. Abre aspas. A guarda faz o seu papel.
Infelizmente, a competência de multar é da fiscalização, que muitas vezes não existe no período noturno. Cansamos de ir em bares, a Guarda Municipal, cansamos de ir em bares, casas e estabelecimentos e notificamos. No dia seguinte, a fiscalização da prefeitura vai e alega que não tem nada de contraditório. E ele instrui o munícipe. E nós aqui do Roda de Fogo fazemos do inspetor Nascimento as nossas palavras. Ele disse: vocês podem procurar a Guarda Civil Municipal na pessoa da secretária executiva, a inspetora Eliane, e ela vai mostrar a vocês a quantidade de notificações que fazemos e que infelizmente nenhuma providência é tomada pela fiscalização. Então, se o munícipe fica perguntando, escuta, por que Taboão tem tanta reclamação de barulho e nada acontece? Por que a gente liga na prefeitura e nada acontece? Isso é um problema de muito tempo, não é? Para você ter uma ideia, o nosso amigo Dr. João dos Santos Melo, no tempo que ele ainda que era ouvidor da prefeitura, um relatório dele em 2018, a reclamação de barulho era tipo 80% das demandas, né? E me lembro também que na gestão do Fernando Fernandes, em 2016, o Gerson Brito, que era na época o secretário da Segurança, anunciou a aquisição de 7 decibelímetros. Depois, em 2018, outro meu amigo, Walter Paulo, entrou como secretário da Segurança, também anunciou 7 decibelímetros. Então, o que a gente está vendo? O que estão sendo feito com esses decibelímetros, não é? E o pior, o Nascimento, repito, um homem que está há 32 anos dentro dessa farda, ele falou: eu vou, notifico e no dia seguinte, na hora do departamento de fiscalização consumar a multa, porque a multa ela vai não crescendo. Primeira vez é uma multa alta, há muito tempo atrás era coisa de 2, 3 mil reais, na segunda dobra e depois lá o estabelecimento. Então, caso nós não tivéssemos aquele predinho ali na estrada do São Francisco, que fica na esquina do ginásio de esportes, caso ali não fosse um lugar de congratulações de terça-feira, era só esse pessoal de fato ir na inspetora Eliana e falar: quero todo o borderô de todas as notificações de estabelecimentos que provocam perturbação de sossego, vai no setor de fiscalização da prefeitura e fala: eu quero ver quantas e onde estão as pessoas que foram aplicadas multas e até punições mais graves. Não tem mais nada a falar, a não ser lamentar a morte dessa mulher, plena véspera do Dia Internacional da Mulher. Ela foi imolada ali na frente da sua família, na frente dos seus vizinhos. A gente passa hoje pela rua Santa Luzia, dá um arrepio de ver o verdadeiro estado de abandono, de descaso, fica tudo para lá. E eu, inclusive, assisti ontem a alguns trechos da sessão da Câmara, né? E o assunto dessa munícipe não fez alarde nenhum. Não causou. O Márcio vai lá, mas tá lá, ele fica vendo aqueles caras 3, 4 horas a fio. O que é que você viu ontem lá na sessão com relação à enfermeira morta com 8 facadas na frente do marido das 2 filhas? Para não ser tão injusto, na verdade, o Ronaldo Lich fez alguns comentários. Ali falou que vai fazer uma reunião com o doutor Bressan, vai pedir mais isso, mais aquilo, mas muito. O fato foi muito grave para que a Câmara reagisse quase nada. Eu queria fazer uma observação da GCM também. Mas se ele vai fazer reunião com o doutor Bressan, creio que ele se referia ao novo delegado seccional. Acho que não é atribuição. A Polícia Civil entra no caso depois que a tragédia já está consumada. Conversa mole de vereador que sentiu a água bater no pescoço, falou: opa, eu preciso causar aqui, criar algum fato. Vereador não é para reunir com o comandante de polícia militar, vereador não é para chamar delegado seccional para fazer reunião em ponta de rua que acaba a reunião de vizinhos. O que o vereador tem que fazer é isso, rapaz. Guarda Municipal, tantas notificações, fiscalização, quantas autuações. É isso. Você não tem, para não usar outra palavra, você não tem porcaria nenhuma a ver com a Polícia Civil. Eu queria
Eu queria fazer um adendo lá, que inaugurado, um adendo, você citou, Maria, para não ser injusto, então, eu sei que não sei o que, Rodinei, um cidadão lá, o Rodinei. Aí ele foi à tribuna e falou assim, a Glória fazia parte dos nossos contatos, eu sei quem era. E aí mudou de assunto e foi embora. Não, foi muito pouco, quase nada pelo tamanho da gravidade. Eu queria fazer uma... Parecia que não era com eles. Não, uma coisa que não. Eles têm a obrigação de cobrar, de fiscalizar. Eu preciso fazer um fiscalização, no caso. E eu preciso fazer um registro também, filho. Inauguraram lá a base da GCM no Pela Jussara. Precisamos fazer esse registro. Fizeram a pompa, fizeram uma inauguração, pompa, tudo, aquela coisa toda. No outro dia não tinha ninguém lá, tem vídeos, né? Passando, tem vídeos. Não tinha ninguém na base no outro dia, né? Então, aliás, o APRIG inaugurou a base sem energia. Não foi providenciada junto à Enel a ligação. O APRIG é ladrão de energia elétrica. Ele botou lá, fez uma gambiarra. E a GCM, a valorosa GCM, faz a parte dela. Faz. A gente é testemunha, a valorosa GCM faz a parte dela, mas o que, segundo o inspetor Nascimento, diz claramente que não funciona, Dilson, a fiscalização. A fiscalização tem que atuar, porque não é só na região central de Taboão da Serra. As pessoas vão falar, o pessoal do governo vai falar, mas era um criminoso que foi lá e matou essa cidadã, mas a responsabilidade de cobrar para que ali não funcionasse, né, um bar e que causasse barulho. É um híbrido, né? Ali, na verdade, é uma oficina de motos. Então, oficina de moto de dia, de noite você coloca umas caixas de som, umas garrafas e vira um bordel, uma bagunça, né? E precisa ver a omissão da prefeitura, porque já há outras reclamações com relação à perturbação de sossego nesse trecho da rua. Então a gente vai ter que ver quantas notificações foram feitas, não é? E o alvará de funcionamento da própria oficina, não sei se tem, porque eu procurei, não tem. Procurei cadastro de oficinas de moto em Taboão, não tem. O último registro de atividade comercial legalizada naquele endereço era uma loja de roupas esportivas, isso lá em 2020 e pouco. Entendeu? Porque para a Glória ter ido lá reclamar, Davi, já devia ser uma coisa recorrente. Está no estertor da paciência dela. Ela não ia se sujeitar a ir ao encontro de um desconhecido. Você viu as fotos do cara no Facebook? O cara se apresenta no Facebook com soco inglês, com caveira desenhada e tal. Ele é um elemento segurança das de choque, trevas. né? Então nós vamos para o nosso próximo destaque com o Davi da Silva. Hoje nós estamos gravando, né, na quarta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher, mas você vai assistir na quinta, que é a semana, né? Então tudo envolve. Esse mês tem que ser totalmente dedicado a essas questões das mulheres. Logicamente, eu vou só dar uma palhinha aqui. A Sabrina, que é aquela senhora que nós falamos na edição anterior, lá do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o famoso SAMU, né? Eu convidei-a para que ela participe, eventualmente, com alguma crônica, das coisas que ela viu, que atendeu no SAMU ao longo desses 16 anos, porque hoje, dia 8 de março, está fazendo exatamente 16 anos que o nosso SAMU fez o seu primeiro atendimento. Então, nesse primeiro atendimento estavam lá a auxiliar de enfermagem, a Sabrina Santos, também estava o auxiliar Gledson, a enfermeira Léo e o motorista Milton, que já é falecido, né? Então, nossas homenagens aí à SAMU e às mulheres que compõem essa valorosa, né, equipe que salva muitas vidas. Mas o meu destaque hoje é que, coincidentemente, no ano de 2013, o Espaço Clareou fez uma homenagem muito grande
para as mulheres, e a poetisa Tula Pilar foi como se fosse uma mestre de cerimônia, né? Foi muito marcante naquela época, e por uma infeliz coincidência, a Pilar faleceu em abril de 2019. E em março eu fiz uma reportagem porque ela entrou para um lugar chamado, deixa eu procurar aqui devidamente o nome, Arquivo Mundial do Ártico, que é onde estão registradas as histórias de vida de pessoas de todos os países do mundo. Eles escolheram aí 500 pessoas, né? Desde os Estados Unidos até o Japão, desde a Noruega até a Argentina, África, Ásia, todo canto eles foram selecionando algumas pessoas. E o que mais, né, nos engrandece é que a Tula Pilar, quer dizer, o pessoal fala, quem é a Tula Pilar? Ah, eu vi ela lá tomando pinga com o Davi lá no Fecha Nunca. Ela era uma grande personagem da literatura periférica e ela foi escolhida por esse pessoal lá da Noruega. As histórias de vida dessas pessoas, elas estão arquivadas num local inexpugnável, a não sei quantos metros de fundura, enfiada no gelo. Era uma antiga mina de extração de carvão, e ela está em condições de que mesmo que venha um grande cataclisma, igual aquele que acabou com os dinossauros na humanidade, nada vai acontecer com esse arquivo. Então, a vida da nossa poetisa Tula Pilar Ferreira está lá gravada. Coisa que, né, não vão ter história de deputados, não vai ter história de vereador, não vai ter história de dono da Simpal, presidente da Prodeste, os bacanões de Taboão da Serra. Ninguém está com a história contada lá. E a Tula, né? Aquela cidadãzinha humilde que subia a pé a estrada São Francisco porque não tinha dinheiro para pagar ônibus, porque ela tinha 3 filhos para cuidar. A história dela está lá. Então, em nome da Tula Pilar Ferreira, fica aí a nossa homenagem a todas as mulheres de Taboão da Serra. O Gay Talise tinha ensinado isso pra gente, né, Adilson? Chama-se os famosos e anônimos, né? E às vezes os anônimos acabam construindo e preservando a história muito mais do que esses que ficam com o nome em placa, que depois a placa a ferrugem come. Sabemos da Tula Pilar, porque daqui a 500 anos eles vão abrir esse arquivo. Uma mulher taboanense. Uma preta pobre periférica. Tula, então, em seu nome a gente parabeniza a todas as mulheres, parabéns, vocês são umas guerreiras. E hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Até a semana que vem. Até lá. O que os outros jornais não falam, a gente te conta.